Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz. Hoje eu vim com uma mega de uma indicação. Não é uma simples indicação, não, é uma mega. Pare tudo, depois de ver esse vídeo, claro. Pare tudo que você estiver fazendo e vá ler, conhecer essa obra, que é um dos clássicos da ficção científica. Eu estou falando de Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, e se tornou simplesmente, antes mesmo de eu terminar de lê-lo, um dos melhores livros da minha vida. Foi escrito em 1969, está completando 50 anos e por isso a editora Intrínseca decidiu nos presentear aí com essa edição maravilhosa, com uma nova tradução incrível também, gostei bastante dela. Capa dura com esse design aqui lindíssimo e corte, aqui nós temos a lombada, né, o resto, essas outras três partes são o corte. Às vezes a gente vê um corte aí colorido, né, vermelho, preto, enfim, e nós temos aqui pintado da cor branca. Eu estou dizendo por que isso, né, porque a página ela continua sendo amarela e amarelada, que é o tipo que a gente mais gosta de ler, né, os leitores acabam preferindo porque é mais confortável. Nunca tinha visto isso, né, o corte branco, mas folha aí dando a preferência para a folha amarelada. Gostei muito dessa edição, essa tradução, já começo indicando essa daqui, por conta dessas coisas, né? Esse livro aqui, então, ele tem um enredo muito peculiar, muito interessante, como qualquer livro clássico da ficção científica o é, né? Nós estamos aqui com a história de Bill Pilgrim, um estadunidense que ele combate, é um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, esteve na Europa, sobreviveu e retornou ao seu país de origem. Esse livro é sobre as consequências, digamos, da guerra, como que foi sua vida após esse evento aí traumático, né? Nós estamos sim falando de um estresse pós-traumático, principalmente aí dependendo da linha interpretativa que você levar em conta. E é por isso, já digo para vocês que uma das coisas que eu mais gosto desse livro, que o fez ser sim um dos melhores livros que eu já li, foi então a multiplicidade de camadas e de interpretações que nós temos a partir de uma história que muitas vezes pode até parecer simplista, mas ela não o é, ela tem muitas sim camadas. Antes de tudo, eu acho que é importante citar alguns acontecimentos históricos, né? Nós estamos falando de uma temática muito frequente na literatura, que é a da Segunda Guerra Mundial, ou de uma guerra. E aqui no caso, nós estamos tratando do finalzinho, principalmente da Segunda Guerra Mundial, que é quando se dá o massacre de Dresden, que foi uma cidade, que é uma cidade da Europa, ela praticamente não tinha sido destruída até um dos últimos dias aí, que acho que foi entre os dias 13 e 15 de fevereiro, se não me engano, de 1945, que ela foi bombardeada pelos aliados e foi, assim, um extermínio. Muitas pessoas até não citam isso, principalmente se a gente for comparar com os acontecimentos infelizes de Hiroshima e Nagasaki, que foram as bombas atômicas. Em Dresden, da ocasião do massacre, houve muitas e muitas mortes. O que acontece é que o nosso protagonista, o Bill Pilgrim, ele sobreviveu a esse atentado, ele esteve na ocasião como um preso pela guerra, e o Matadouro 5, que dá nome, né, ao livro, ele foi esse ambiente no qual os presos eles ficavam ali no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, nisso nós temos traços autobiográficos aqui nesse livro, porque o próprio escritor, né, o autor, o Vonnegut, ele foi um ex-soldado que presenciou então e sobreviveu a esse massacre de Dresden. A questão toda aqui, na qual a gente aborda a ficção científica, é que Bill Pilgrim, nosso protagonista, depois de muito tempo, de quando ele retornou da guerra, ele revela para a sociedade que foi abduzido por uma raça alienígena e que depois disso, quando ele foi devolvido para a Terra, ele foi capaz de enxergar o tempo da mesma forma que esses trafamaldorianos aí, que é o nome da raça alienígena, enxergam. Eles enxergam entre aspas, 4 dimensões, uma delas é o tempo, e nisso há a viagem no tempo. Por conta disso, então, o Bill Pilgrim, ele consegue viajar no tempo, mais precisamente fazer saltos temporais, e isso se dá no plano psicológico, da consciência dele, não fisicamente falando como a gente vê aí em outras histórias. Bastante interessante isso, porque traz à tona uma discussão acerca do tempo
que beira a filosofia. Tem algumas filosofias aqui nesse livro, inclusive por um dos lemas desses alienígenas, que é assim mesmo. Essa frase, né, que nós temos aqui na quarta capa, ela aparece em quase todo o livro. É assim mesmo, ou seja, a vida é assim, é como acontece, você não tem como fugir do destino. Aqui, o tema do destino aparece bastante, não é mencionado explicitamente, mas a gente acaba pensando nisso sim, nessa questão filosófica. Eu pensei bastante em algumas outras histórias que abordam o tempo, como A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Nesse livro, o tempo ele é distendido, né? O personagem principal, ele acaba sendo diluído no tempo. O tempo passa muito devagar para ele. E aqui, o aspecto temporal ele é bem interessante porque ele vai construir a narrativa, no sentido de que nós temos trechos da vida do Billy Pilgrim e não numa ordem linear cronológica, como nós, com 3 dimensões, enxergamos o tempo, né? Começo, meio e fim. Aqui, para o Billy Pilgrim, ele consegue ir até a sua morte, mas também voltar até o seu nascimento, antes mesmo, quando estava no útero da sua mãe, viajar no tempo, e é isso que acontece também na construção narrativa. Nós não temos aqui começo, meio e fim, nós vamos e voltamos na vida, nos acontecimentos da vida desse protagonista, o que é interessante, mas causa um certo desconforto no sentido que você tem que entender o que está acontecendo, mas eu achei que o autor fez isso de uma forma clara. Eu não fiquei confusa depois que eu entendi esse mecanismo, e eu acho que é por isso que é importante ressaltá-lo aqui para vocês. Em relação à construção dos personagens, também acho interessante a gente aqui discutir um pouquinho isso, porque eu vejo algumas pessoas falando, mencionando que não conseguiram se apegar aos personagens, gostar deles, e eu acho que isso foi proposital. Principalmente porque a crítica aqui do livro, ela se volta a uma tentativa de não heroicizar o soldado, que muito se fez no passado, certo? E também de não idealizar, não romantizar a guerra. Por conta disso, não há uma empatia relacionada nem às situações que são causadas por coisas horrendas que o ser humano é capaz de fazer, de colocar para si mesmo e para os outros, mas também no sentido dos personagens. O protagonista, ele não é simpático, nem os outros personagens. Tem um aqui que ele, toda hora, quando é citado, o escritor ele vai dizer que tal pessoa, coitado, sabe, por conta de alguns acontecimentos da vida dele. Portanto, apesar do coitadismo, a gente não sente essa empatia real por ele. Nisso eu pensei bastante no conceito da anomia, que é um estado de falta de sentido geral da humanidade. A gente nota isso por conta de alguns momentos nos quais o próprio Billy Pilgrim, ele está meio que ausente da vida, mesmo ali, né, travando aí contato com outros seres humanos. Muitas vezes as pessoas conversam com ele e ele não consegue responder porque ele estava em outro lugar, e não é apenas por conta da viagem no tempo que acontece com ele. Inclusive, na página 143, nós temos essa fala muito importante, que é agradável não sentir nada e mesmo assim ser considerado vivo. É muito forte essa fala, o que ela significa. A gente entra então na camada, no viés que dá grande peso aqui pro livro na minha vida, que é a do viés psicológico. Nós estamos falando de um ex-combatente, certo? Em vários momentos, né, porque o livro ele percorre alguns momentos da guerra, nós sabemos que ele presenciou muita coisa horrenda, muita coisa estupefata, sabe, que realmente de dar engulhos. Foi, sim, um trauma em sua vida, e por conta disso nós pensamos no estresse pós-traumático, muito comum em ex-combatentes e em ex-soldados, fazendo o leitor pensar numa perspectiva, numa interpretação que se afasta um pouco da ficção científica, que é não levando em consideração que essa viagem no tempo, essa abdução, ela realmente existiu. Ela, na verdade, é um mecanismo de defesa do corpo, da mente do protagonista aqui. E também o outro lado, né, eu vejo aqui uma bifurcação, o outro caminho vai mais para o aspecto da ficção científica, que é levando em conta a veracidade desse relato dele, de que ele realmente foi abduzido, que ele realmente
foi levado para esse outro planeta e lá ficou como num zoológico. Ele era exibido para a raça alienígena como um ser terráqueo realmente. Ele esteve preso, né, numa cela, vamos dizer assim, exibido como num zoológico, que é algo muito violento, certo? Eu achei, assim, essa abordagem, como apareceu aqui, extremamente sensível, no sentido da crítica mesmo que o autor quis colocar aqui pra gente. Porque essa raça alienígena, inclusive, ela é colocada aqui pra gente de uma forma muito esdrúxula. A caracterização dela é muito interessante, eu vou deixar pra vocês descobrirem isso. Mas, além disso, deles serem muito esdrúxulos para os nossos conceitos aqui, eles são muito mais evoluídos, se é que eu posso usar essa palavra. Eles são muito mais inteligentes que a gente e explicam muitas coisas para o Billy, inclusive essa questão temporal. Comparando um terráqueo, o Billy, com um trafalmadoriano, que é o ser que vem de Trafalmador, o planeta, notamos que eles são realmente uma civilização avançada, que é o que tanto encheu aí de orgulho certas raças, certos países, não é mesmo? É um discurso aí recorrente no passado, não só no passado. Nada disso é um spoiler. Logo no começo, o escritor do livro, que não é o Kurt Vonnegut, ele se coloca muito presente no livro. O primeiro capítulo é a voz dele, falando: eu estive presente lá em Dresden, eu presenciei tudo aquilo. Ele foi um colega do Billy Pilgrim, um soldado colega, e eu tô demorando muito tempo para escrever sobre isso, porque realmente é algo assim estupefato, sabe? Que traumatizou. E por conta dos saltos temporais, ele nos adianta muita coisa. O que acontece aqui é que não há grandes plot twists, não há reviravoltas, principalmente por conta dessa filosofia aí de que tudo está predestinado, de que é assim mesmo que vai acontecer, quase uma resignação. Então os acontecimentos, eles são aqui apresentados pra gente de uma forma como se eles fossem naturais, então de uma forma naturalizada. Um aspecto muito mencionado pelos leitores desse livro é a linguagem, que é bastante coloquial, porém ela não é leviana, ok? Ela tem essa ironia, coisa que o Hemingway, por exemplo, um escritor que falou bastante sobre guerras, ele colocava a guerra de uma maneira muito sóbria. O Kurt Vonnegut aqui, na verdade, ele faz o oposto. Ele vai ironizar, há uma chacota que transparece muito de sua crítica. Nesse sentido, a linguagem é realmente coloquial e eu achei isso muito sensacional e genial dele. No sentido de que a vida, ela é irônica quando não deveria ser. As coisas acontecem assim mesmo. Porém, muito da ironia vai colocar pra gente o sentido de que, poxa, eu não deveria estar rindo disso, desse acontecimento tão trágico. E mesmo assim, a gente ri. É um sentimento de desconforto. É uma reiteração da crítica do escritor. Billy Pilgrim, quando ele está no hospital psiquiátrico, ele conhece um escritor, na verdade, através de um outro colega que está ali com ele, que é leitor dos livros, dos romances de um escritor aqui fictício. Ele conhece toda a obra do escritor e ele se apaixona, ele vira um grande fã desse autor, e que é de ficção científica. Olha só, né? Quase uma metalinguagem aí. E isso coloca pra gente a discussão a respeito da literatura enquanto agente dentro da vida de personagens. Nós temos muito isso com o Don Quixote, que acaba, depois de ler muitas novelas de cavalaria, acaba, né, enlouquecendo, mas também com Emma, de Emma Bovary, de Madame Bovary, do Flaubert, um classicaço aí da nossa literatura mundial. Nossa, como se fosse do Brasil. Mas enfim, ela também acaba sendo transformada por conta da leitura de romances. E aqui, o nosso protagonista, o Billy Pilgrim, ele passa a ler ficção científica e ele é, de certa forma, transformado também. É muito bonito ver sempre essa presença da literatura em discussão no enredo de um livro. O que eu precisava falar para vocês era isso. Eu sinto que esse livro ele conversou comigo de uma forma crítica, do começo ao fim e de diversas formas, como eu disse, através de várias camadas. Eu gosto muito disso, dou valor bastante aos livros que me fazem pensar, que me fazem ser muito mais crítica. E com certeza esse livro
o fez. Assim, é sensacional quando você acaba gostando muito de um livro. Eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Realmente ela é uma indicação muito entusiasmada, porque o livro, pra mim, ele é muito especial, muito bem construído, escrito. Pra você que ficou muito afim de ler o livro, eu tenho um cupom de desconto até o final do mês. Vou deixar ali embaixo pra vocês o link, tá? No qual você pode comprá-lo através da Amazon. Aproveita essa oportunidade incrível de conhecer uma história clássica da ficção científica e que é extremamente peculiar. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, dê um joinha no vídeo para me ajudar na divulgação dele e um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!